Vamos abrir então em 2 Coríntios capítulo 3. Agora pela manhã, irmãos, nós vamos continuar na exposição da carta aos Hebreus, tá? Os irmãos localizar aí nas anotações. 2 Coríntios capítulo 3, nós vamos ler apenas o verso 18. Um verso bem conhecido e que tem sido bem encorajador para nós, né, nesses anos aqui. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ainda, vamos à carta aos Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, vamos ler apenas o verso 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Aí eu gostaria de ressaltar a palavra considerai, que posteriormente nós iremos fazer algum comentário aí. Também, capítulo 12 dessa mesma carta, verso 3. Novamente a palavra considerai vai aparecer aí. Capítulo 12, verso 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. E por fim, o capítulo 1 dessa carta, Hebreus capítulo 1, nós vamos ler os 3 primeiros versos. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Vamos ter mais uma palavra de oração e entregar esse tempo nas mãos do Senhor. Pai, graças nós te damos por aqui nos reunir mais uma vez, debaixo do teu nome, Senhor. Queremos muito te ouvir em tua palavra nessa manhã, Senhor. Prepara os nossos corações, limpe todo o caminho, para que não haja nenhum obstáculo para a tua palavra, que nós possamos verdadeiramente estar com a nossa mente aqui cativa no Senhor, e que o Senhor possa nos falar uma vez mais. Lembramos daqueles que estão em viagem, Senhor, que o Senhor possa guardá-los e falar também ao coração deles. Obrigado pela vida de cada irmão e cada irmã que se dispuseram, que responderam ao Senhor para estar aqui nessa manhã. Que o Senhor possa dar a todos nós a porção que nos cabe neste dia, Senhor. E já oramos também em expectativa pelo momento da mesa, hoje à noite, Senhor. Se o Senhor não nos interromper nesse dia, mas aí cearemos contigo, Senhor. Então nós nos confiamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, com a graça do Senhor, nós vamos dar continuidade na carta aos Hebreus. Nós fizemos até o presente momento um trabalho introdutório, tanto que na última reunião eu sei que foi muita informação para uma reunião só, mas o meu encargo era fazer daquela forma mesmo. Eu queria poder
iniciar logo a exposição da carta, para nós fazermos com mais tranquilidade. O encargo que eu tenho tido com essa carta é na mesma proporção que tivemos com Tiago. Então eu pretendo ir expondo a carta, se o Senhor nos conceder graça, versículo por versículo, e considerando junto com os irmãos. Então todo aquele apanhado que nós fizemos, agora nós vamos retornar com calma, né? Pausadamente. Os irmãos vão conseguir assimilar melhor as informações, né? Poder levar isso aos pés do Senhor. Mas eu sei que ficou um caminho de estudo para os irmãos naquilo que foi dado também, né? Então os irmãos têm aí o áudio à disposição e também as anotações que foram enviadas no grupo da igreja, né? Então isso há de facilitar também no estudo dessa carta. Então, irmãos, com a graça do Senhor, nós vamos continuar na exposição. E nós falamos naquela panorâmica que nós fizemos no último momento, que esses 3 primeiros versículos aqui do capítulo 1, que vocês têm aí diante de vocês, esses 3 primeiros versículos, eles expõem para nós o tema da carta aos Hebreus. Então todo o conteúdo, e isso é muito importante já que os irmãos tomem nota disso, todo o conteúdo da carta aos Hebreus se encontra nesses 3 primeiros versos, porque tudo mais que você encontra na carta é para ressaltar aquilo que já foi apresentado nesses 3 primeiros versos. Os irmãos, quando nós estudamos Tiago, puderam se lembrar que nos primeiros 18 versos do capítulo 1, Tiago coloca o fundamento da carta. Lembra que nós falamos sobre isso? Que fala sobre a provação. E aquele pano de fundo da provação serviu para a exposição de toda a carta, porque aí depois nós temos aquela divisão, a partir do verso 19, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, da mesma forma, estou usando como exemplo, da mesma forma, nós tomamos esses 3 primeiros versos como o fundamento de toda a carta aos Hebreus. Aqui se encontra a base para o restante de toda a exposição. Por isso que nós podemos dizer que é uma porção que nós temos que gastar tempo diante do Senhor, pessoalmente, como assembleia também, contemplando a glória do Senhor nesses 3 versos. Então essa é a primeira nota importante. Aqui nós temos nesses 3 primeiros versículos a glória do Filho, tanto em sua pessoa como em sua obra. Então nós contemplamos tanto a pessoa do nosso Senhor nesses 3 versos, como também a obra que Ele realizou em nosso favor. Então isso é muito importante. Esses 3 primeiros versos ressaltam para nós as glórias da pessoa e da obra do nosso Senhor. E esses 3 versos servem de fundamento para toda a carta. Porque o objetivo da carta, e aqui nós podemos dizer que o objetivo da carreira cristã, preste atenção nisso que é importante, irmãos. O objetivo da carta e o objetivo da nossa carreira cristã é justamente contemplarmos mais e mais e mais as glórias da pessoa e obra de Cristo. Então toda a nossa vida cristã, irmãos, depende de contemplarmos o Senhor, porque o nosso próprio serviço ao Senhor, isso que nós fazemos aqui, né, com os dons que o Senhor nos dá, com o serviço comum que nós executamos, né, diante do Senhor e aos irmãos, tudo isso um dia vai acabar, tudo isso um dia vai ser colocado de lado, né? Não vai ser mais necessário alguém explicando a palavra, não vai mais ser necessário ter um pastor, mestre, evangelista, aqueles ministérios essenciais, tudo isso um dia vai cessar, irmãos. Mas uma coisa não vai acabar, nós vamos continuar contemplando a pessoa e obra de Cristo por toda a eternidade, em maior e maior medida. Então nós estamos falando de uma tarefa, vamos assim dizer, que rege a nossa vida cristã hoje, e quando nós entrarmos na eternidade, nós vamos continuar fazendo essa mesma tarefa, contemplar a glória do Senhor. Lembra de Apocalipse 22, verso 5? Seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está escrito o nome deles. Então o que nós vamos fazer na eternidade, irmãos, é aquilo que nós já estamos aprendendo aqui, ou deveríamos estar aprendendo a fazer aqui, que é contemplar o Senhor. Então, irmãos, nós estamos falando daquilo que rege a vida cristã. Se nós não temos isso, se nós não temos aprendido a desenvolver isso diante do Senhor, então a nossa vida cristã não vai progredir, não vai avançar. Então toda a glória da carreira cristã origina-se no fato de nós estarmos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E isso é muito importante, irmãos.
Então, tendo esse ponto que acabei de colocar, eu queria considerar os textos que nós lemos na abertura. Os irmãos que chegaram agora, os textos que nós lemos foram os seguintes: 2 Coríntios 3,18, para que os irmãos possam tomar nota também. Hebreus capítulo 3, verso 1. Hebreus também, capítulo 12, verso 3. E o capítulo 1 também de Hebreus, os versos de 1 a 3. Certo? Então, irmãos, se nós estamos falando que tudo na vida cristã depende de estarmos olhando para o Senhor, de estarmos contemplando o Senhor, então nós precisamos parar um pouquinho antes de entrarmos nas glórias de Cristo que aparecem aqui, para pensarmos a respeito disso, porque esse é um tema fundamental que nós já temos tocado há tanto tempo, mas não é o suficiente, irmão. Nós precisamos continuar repetindo isso, porque tudo na vida cristã, como disse, depende disso. Então, podem abrir em 2 Coríntios 3,18, apenas para que vocês tenham o verso aí diante de vocês. 2 Coríntios 3,18, aí vocês podem retornar a esse verso, nós já lemos ele na abertura, retorna a ele para a gente poder falar algo a respeito aqui. Então eu vou ler novamente para a gente ressaltar algo aqui. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, irmãos, isso não é um versículo novo para nós, né? Nós já passamos por ele algumas centenas de vezes, né? Graças ao Senhor por isso. Mas ele tem sido para nós uma fonte de encorajamento, para que nós possamos verdadeiramente crescermos no conhecimento do nosso Senhor Jesus, né? E, irmãos, é muito significativo que essa palavra que aparece aí, e essa é a nota que eu queria deixar nesse versículo, essa palavra que aparece aí, transformados, você está vendo aí, no verso 18? Somos transformados. Essa palavra que aparece aí, ela vai aparecer, além deste lugar aqui, em mais outros 3 lugares no Novo Testamento. E eu queria citar para vocês, para que vocês vejam a beleza disso. Essa palavra transformados, se você buscar ela no grego, você vai ver que ela aparece em mais 3 lugares no Novo Testamento. E ela vai deixar uma chave para nós aqui. Então eu queria citar quais são os 3 lugares, para que os irmãos tomem nota. Mateus capítulo 17, verso 2, é a primeira ocorrência que eu queria deixar. Também vai aparecer em Marcos capítulo 9, verso 2, e também em Romanos capítulo 12, verso 2. Repetindo, Mateus 17, 2, Marcos 9, 2 e Romanos capítulo 12, verso 2. Agora, para que nós não tomemos muito tempo nesses textos, eu vou citar algo aqui e depois nós vamos ao texto de Romanos apenas. Mas preste atenção aqui primeiro. Nesses 2 primeiros versos que aparecem aí, que eu acabei de citar, Mateus 17, 2 e Marcos 9, 2, preste atenção nisso. Esses 2 versículos se referem à mesma cena. E qual é essa cena? O Monte da Transfiguração. Aquele momento onde o Senhor transfigura-se diante dos seus discípulos. E a glória do Senhor que estava velada, ela resplandece. Certo? Os irmãos se recordam dessa cena, né? Então, esse é o primeiro momento onde essa palavra transfigurados acontece. Agora preste atenção aqui. Quando o texto diz assim, que contemplando, e isso é uma ação contínua, contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados, o Senhor está dizendo assim, quando nós unimos esses 2 relatos, que contemplando a glória do Senhor, nós vamos sendo transfigurados à própria imagem de Cristo. Então esse é o primeiro cenário lindo que essa palavra nos apresenta, que contemplando o Senhor, a glória dele vai resplandecendo em nós. Esse é o processo da conformação a Cristo. É assim que o caráter de Cristo é formado em nós. Então, se nós falhamos na contemplação, a glória do Senhor em nós não resplandece. Então, esse é o primeiro quadro muito lindo para os irmãos anotarem. Contemplando a glória do Senhor, nós vamos sendo transfigurados à sua própria imagem. Aquele processo que começa no interior,
mas também se revela. Porque, irmãos, é lindo quando Tessalonicenses no capítulo 1 vai dizer que quando o Senhor vier, Ele será glorificado nos seus santos. Ou seja, a glória do Senhor será vista na igreja. Isso é lindo demais, irmãos. É como se a igreja fosse o centro de manifestação de toda a glória de Cristo a este universo. Por isso que, anote aí, Efésios capítulo 3, verso 10, um texto também muito importante. O que diz esse versículo? Que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida. Toda a glória da sabedoria de Deus é manifestada pela igreja. Porque a igreja tem glória própria? Não, porque Cristo está sendo formado nela. E aquele processo que hoje muitas vezes está oculto à vista de muitos, será revelado naquele dia. O peso de glória, a glória de Cristo será vista a todo o universo por meio da igreja. Então esse é o primeiro cenário, transfigurados, é a mesma palavra que aparece. Agora eu queria ir a Romanos também, capítulo 12, que aqui nós temos uma chave muito especial, irmãos, também para nos ajudar. Estou sendo rápido, está dando para acompanhar, irmãos? Amém? Então vamos a Romanos capítulo 12, vamos ler os 2 primeiros versos. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, veja, nossa função ir ali apresentar, o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora aí está o verso 2, onde aparece a mesma palavra, transformados. E não vos conformeis com este século, e aí está a palavra, mas transformai-vos, é a mesma palavra. Contemplando a glória do Senhor somos transformados, essa é a mesma palavra no original. Transformai-vos como? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui eu também queria ressaltar uma expressão, irmãos, muito especial para nós, que nos ajuda, em especial nos dias que nós estamos vivendo, de grande ataque na mente, né, irmãos? Todos nós estamos enfrentando esses desafios, essa aflição na mente, que Daniel capítulo 7, verso 25 já dizia, que nós iríamos experimentar, né? Que ele magoará, dizendo a respeito de Satanás, que ele magoará os santos do Altíssimo. Ali o sentido é causar uma aflição na mente, e a nossa mente, irmãos, tem sido bombardeada, todos os lados, né? Tem sido verdadeiramente um campo de batalha a nossa mente. Mas aqui nós temos uma chave. Então eu queria ressaltar aqui a expressão: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, irmãos, aqui eu queria fazer uma pergunta: como que a nossa mente pode ser transformada? Qual é o caminho para a renovação da nossa mente que esse verso diz? Quando nós unimos com a mesma palavra que aparece em 2 Coríntios 3,18, qual é o caminho para a renovação da nossa mente, irmãos? Contemplar a Cristo. Esse é o caminho da renovação da nossa mente, contemplar as glórias do Senhor. Então, irmãos, você veja que em nossos dias, essas questões psicológicas, esses coaches nos púlpitos, isso tem sido muito forte nos nossos dias, com técnicas. Não, você tem que pensar positivamente, faça isso, faça aquilo, que sua mente vai ficar uma beleza. Não, irmãos, o caminho verdadeiro, genuíno da obra espiritual na nossa mente é contemplar ao nosso Senhor Jesus. É contemplando o Senhor que a nossa mente vai sendo purificada, vai sendo renovada. É contemplando o Senhor que os nossos pensamentos, esses pensamentos que muitas vezes nós não entendemos, né, irmãos? Como que nós podemos pensar algumas coisas? A nossa mente então vai sendo limpa, ela vai se tornando um santuário para o nosso Senhor Jesus. Por isso que Colossenses vai dizer, né? Vamos a esse texto, irmãos. Colossenses capítulo 2, se não me falha. Perdão, capítulo 3. Vamos pensar em algumas coisas a respeito da mente aí, que eu acredito que é um processo importante para nós falarmos. Sempre unindo aquela contemplação que vimos em 2 Coríntios 3,18.
Veja, Colossenses 3, verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai, está vendo? As coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Olha aí, o contemplar. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, não é que Ele tem vida para nos dar, Ele é a nossa própria vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Que texto maravilhoso, irmãos, e encoraje-nos, buscai, é a mesma coisa que o Senhor falou no Sermão do Monte, buscai primeiro o reino de Deus, então está sendo repetido pelos apóstolos. Pensai, está vendo a contemplação? Irmãos, às vezes nós estamos fazendo outras coisas, às vezes ocupado com algumas coisas, mas nosso pensamento pode estar guardado em Cristo. Nós podemos aprender o que isso significa, mas é um exercício. Nós não vamos conseguir executar isso da noite para o dia. Nós precisamos dar pequenos passos, pensando nas coisas do alto, contemplando o Senhor, trazendo um verso que seja onde a glória de Cristo pode ser vista e aquilo nos enche, e a gente mesmo fazendo uma outra tarefa, nosso coração está em Deus, se alegrando. Então nós precisamos aprender esse caminho. Nós, me incluo, irmãos, porque esse é o caminho para transformar a nossa mente, que está tão perturbada nos dias que nós estamos vivendo. Eu queria ir também a Filipenses. Eu queria ler Filipenses capítulo 4, a partir do verso 4 com os irmãos. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Aí já é um tremendo desafio, né? Você pode se alegrar às vezes, agora se alegrar sempre no Senhor. Então veja, só no Senhor, irmãos, nós podemos nos alegrar sempre, se verdadeiramente nós aprendermos o que isso significa. Então, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação. Sabe o que significa, irmãos, essa palavra moderação? Sabe o que é ser moderado? Ela significa você ser ameno, você ser brando, você ser sereno. Vê se isso não falta em todos nós, irmãos. De modo geral, nós somos inquietos, nós somos perturbados, nós somos ansiosos, né? Me incluo, irmão. Nós somos assim. Qual é o processo para mudar isso, irmão? A renovação da mente, a contemplação do Senhor. Então, vamos seguir. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Por quê? Perto está o Senhor. Aqui, irmãos, não é que perto está o Senhor de voltar à segunda vinda, não. É o senso da presença do Senhor perto de nós. Entende? Isso deve nos trazer calmaria, serenidade, tranquilidade, confiança, gozo, certeza. É isso. Perto está o Senhor. O Senhor não está longe, irmãos. Ele está aqui, está cuidando, está conosco. Perto está o Senhor. Então, como consequência, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, aí está o caminho para você não ser ansioso, irmão. Em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Não vai só pedir, irmãos, também tem que agradecer, né? E a paz, se isso for verdade, se nós aprendermos esse caminho de guardarmos o nosso coração em Deus, em oração, se entregando, derramando-se aos pés dele, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que promessa bendita, irmãos. Se nós aprendermos esse caminho, nós vamos experimentar, e que consolo para nós em dias tão desafiadores como esse que nós estamos vivendo. Dias onde parece que o mundo está entrando num colapso total, mas a palavra diz que é possível que nós experimentemos uma paz que excede todo o nosso entendimento, que guarda o nosso coração, que é o centro de todas as nossas afeições, nossas emoções, e a nossa mente, irmãos, que é esse campo de batalha. Tudo isso pode ser guardado pelo Senhor. Então,
Diz no verso 8 ainda para concluir aqui. Finalmente, irmãos, veja o pensai lá de Colossenses que nós lemos, o pensai. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Veja, irmãos, que coisa linda, irmãos. Tudo que temos aprendido, colocarmos diante do Senhor, e verdadeiramente exercitarmos isso na presença do Senhor. Então, irmãos, os irmãos estão entendendo o valor da contemplação? Contemplando somos transfigurados e contemplando nossa mente é renovada. Isso é promessa para nós. E para concluir, os 2 últimos versos que nós lemos na abertura, apenas abra aí também para que você tenha o texto diante de vocês, no capítulo 3 de Hebreus, ainda dentro desse assunto da contemplação, para que os irmãos vejam que a própria carta aos Hebreus também enfatiza esse assunto da contemplação. Hebreus 3, verso 1. Diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então eu queria ressaltar essa palavra, considerai, ela também aparece lá no capítulo 12, verso 3, a mesma palavra. E qual é o sentido dela, irmãos? Nós já falamos diversas vezes aqui. O sentido aqui é retirado de se colocar um telescópio em um astro e não tirar os olhos mais dali, de nós observarmos um astro por muito tempo sem perder o foco. Então essa é a palavra usada aqui. Então o que o Espírito Santo está dizendo por meio do autor aos Hebreus é que nós, para que nós avancemos em nossa carreira cristã, para que nós não desfaleçamos, para que nós não retrocedamos, irmãos, nós precisamos colocar o nosso telescópio em Cristo e não tirar. Nós precisamos olhar a Jesus, aquele que suportou tamanha vergonha. Irmãos, tudo que nós passemos aqui não é nada comparado à vergonha, ao opróbrio encarado pelo nosso Senhor, ao desamparo que Ele experimentou para que nós pudéssemos ser amparados. Então esse é o encorajamento, siga adiante. Irmãos, eu ouvi um testemunho uma vez muito significativo de um irmão que sofreu naqueles campos de concentração, né? E ele ficou muitos anos lá sofrendo. Depois ele saiu de lá já bem velhinho, mas ele passou por muitas coisas lá. E a palavra que o sustentou naquele período, naquele campo de concentração, foi a palavra de Isaías, que diz assim: ele foi contado com os transgressores. Então, quando esse irmão, ele comparou esse sofrimento do tempo presente que ele estava ali, com o fato de que o nosso Senhor foi contado com os transgressores, ele pôde suportar tudo aquilo com alegria, em perseverança. Então, a carreira cristã, a perseverança da carreira cristã, o progresso da carreira cristã, depende de olharmos para Jesus, de sabermos tanto o que Ele realizou por nós, como aquilo que Ele está realizando hoje nos céus, irmãos. Isso é a glória. A vida, a força da nossa carreira cristã, irmãos, ela não é uma força própria, não é uma força que emana de nós, é uma força que emana do trono. Há alguém intercedendo por nós, e essa intercessão é que nos capacita. Conversava com os irmãos recentemente a respeito de Pedro. Irmãos, que personagem, né, que representa tanto nós, né, irmãos? É Pedro. Nós somos impulsivos, falamos o tempo todo coisas que não devia, né? Agimos quando não deveria agir, queremos na força do braço, vão lá, arranca a espada e vão arrancar a orelha dele. Nós somos assim, né? Mas irmãos, como que o Senhor tratou Pedro, né? Pedro, não, Senhor, por ti eu darei minha própria vida, eu vou até a morte com o Senhor. E o Senhor com aquele olhar terno, imagino eu, né? Pedro, Satanás quis te peneirar, Pedro. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pedro, tu me negarás, Pedro.
Que desafio para Pedro foi ouvir aquilo, né? E irmãos, não achem que o amor de Pedro era um amor falso, não, irmãos. Ele amava o Senhor, mas o problema é que ele confiava no amor dele. E o Senhor tentou ensinar a Pedro isso, né? E ensinou depois. Mas então Pedro passa, escuta essa negação. Não, Senhor, eu te dou a minha própria vida. Continua confiante. Mas então o Senhor é preso. Vai passar por aqueles 6 tribunais, né? Que nós sabemos bem. 3 políticos, né? E 3 religiosos. Nosso Senhor sendo averiguado, o Cordeiro Santo. Enquanto isso, Pedro está ali. E a palavra registra que ele seguia o Senhor de longe, né? Procurando o Senhor o tempo todo, porque Pedro amava o Senhor, irmãos, amava verdadeiramente o Senhor. E Pedro seguia de longe. Então vem a criada, né? Tu também estava com eles, se eu falar te denuncia. Não, eu não. Nunca o conheci. E ele chegou a praguejar e a jurar de que nunca havia conhecido o Senhor. Que golpe foi para Pedro, irmãos. Mas sabe o que acontece nesse inteirinho de tempo? O nosso Senhor Jesus passa no pátio e olha para Pedro. Aquele mesmo olhar que avisou Pedro: tu me negarás, Pedro. Mas eu não imagino um olhar de julgamento, irmãos. Eu imagino um olhar terno do Senhor. Terno, eu imagino assim, de misericórdia. Muito bem falado, né? De misericórdia, olhando para Pedro. Mas a Bíblia registra, irmãos, que ele chorou amargamente. Que golpe, né? Que nós precisamos experimentar também, porque somos muito autoconfiantes, irmãos. Mas então acontece todo o processo, o Senhor é morto. Pedro não está naquele momento da crucificação. Quem está é João com algumas mulheres ali. Até que o Senhor confia, lembra? A João os cuidados de Maria, sua mãe. Mas Pedro não está ali. Vai saber onde ele estava, né, irmão? A Bíblia registra que depois ele volta a pescar, né? Acabou, o Senhor morreu, agora eu vou voltar para o meu ofício. Mas, irmãos, imagina o coração de Pedro nesse conflito. Mas então o Senhor ressuscita. E durante 40 dias ele aparece a 10 grupos de pessoas diferentes. Algumas para uma pessoa só. Enfim, os irmãos sabem das aparições do Senhor. E uma dessas aparições ele vai aparecer a Pedro. E aí eles estão lá pescando e o Senhor está na praia. Ele prepara o braseiro, porque lá na cena da traição tinha um braseiro também. O Senhor vai lá: deixa eu recordar a mente de Pedro. Prepara um braseiro, deixa tudo prontinho. Pedro e João estão lá, é o Senhor. Pedro não se aguenta, porque ele amava o Senhor, mas ele se lança e vai nadando até o Senhor. Ele não pode esperar o barco chegar, ele tem que ir nadando, porque ele amava o Senhor. Quando ele chega, imagina a cena, irmãos, ele já olha direto para o braseiro. Porque o Senhor não colocou aquele braseiro ali à toa. São as últimas vezes que a palavra braseiro aparece no Evangelho de João, 2 vezes só. Então o braseiro está ali. Pedro já recorda: eu neguei o Senhor. Mas o processo não terminou, irmãos. O Senhor pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Que pergunta, irmão. Você já pensou com todo esse processo de negação, da autoconfiança de Pedro, tudo que ele passou? Agora o Senhor volta lá: Pedro, tem algo aqui a ser resolvido ainda no coração. Pedro, tu me amas? E ele pergunta no amor ágape. E Pedro responde: te amo, Senhor. Aí o Senhor pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Pedro, tu me amas? Aí Pedro agora baixa, porque o Senhor também baixou, foi para um amor filéu, um amor de amigo, porque o Senhor sabia até onde o amor de Pedro ia. Aí Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas ele responde com filéu. Irmãos, nós precisamos experimentar o que isso significa também, esse processo de destruir essa autoconfiança que existe em nós. Nós precisamos confiar no amor do Senhor. Quando João registra aqueles discursos do cenáculo, já vou retornar para cá, mas é importante dizer isso. Os irmãos sabem que ao lava-pés, o Senhor está preparando os seus discípulos, João 13. Depois nós entramos no capítulo 14, logo após o Senhor falar com Pedro, né? Ele vira para todos e diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou lhe teria dito, mas vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Que linda palavra, irmãos, porque o Senhor está ensinando-nos a confiar no amor dele, não no nosso. Então esse considerar que nós estamos falando aqui é olhar para o Senhor, é confiar no seu amor. Irmãos, é isso que transforma a nossa vida.
Não há outro caminho para a transformação. Contemplando a glória do Senhor, somos transformados. Amém, irmãos? Então nós vamos dar um último passo, ainda temos alguns minutos, e entrarmos então, podem ir comigo no capítulo 1 de Hebreus. Hebreus capítulo 1. Então, nós já falamos que esta é a seção fundamental da carta. Aqui está o tema da carta aos Hebreus. Naquela divisão que eu passei, isso consta lá, que aqui se encontra o tema, né, as glórias da pessoa e obra de Cristo. E, irmãos, para que fique como registro aí, porque nós faremos algumas comparações posteriormente a respeito disso, só tem uma seção em todo o Novo Testamento que se compara com essa aqui de Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3, no que diz respeito a expor para nós as glórias da pessoa e obra de Cristo. Você só encontra dois textos, irmãos, que faz isso com tanta profundidade. Um texto é Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3, e o outro texto, para que fique como registro aí, é Colossenses capítulo 1, versos 13 a 20. Colossenses 1, versos 13 a 20. Isso é muito importante, irmãos, porque se depois você colocar esses textos lado a lado, você vai ter um cenário aí de contemplação das glórias do Senhor, que é de tirar o fôlego, irmãos. É tremendo mesmo. Faça esse exercício depois em casa. Então, nesses primeiros 3 versos, e aqui inicia-se então a exposição do que desejamos a partir de agora. Nesses 3 versos nós temos, e aí está o título para os irmãos colocarem, as 7 glórias de Cristo. Nós já falamos a respeito dessas glórias em outro momento, mas, irmãos, certamente o Senhor pode lançar mais luz. Nós estamos diante de um tema inesgotável, não é mesmo? Então nós temos aí capítulo 1, versos 1 a 3, as 7 glórias de Cristo. E eu quero fazer primeiro uma tarefa de citar quais são essas glórias para os irmãos poderem tomar nota. Primeira glória, então. A primeira glória está no versículo 2. E essa primeira glória é: Ele é o herdeiro de todas as coisas. Depois nós vamos entrar para compreender um pouco melhor o que isso significa. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Segunda glória, verso 2 também. Ele é o Criador do universo. Ele é o Criador do universo. Terceira glória, versículo 3. Ele é o resplendor da glória. Versículo 3, ele é o resplendor da glória. Quarta glória, também no verso 3. Ele é a expressa imagem do seu ser. Ele é a expressa imagem do seu ser. Quinta glória, também no verso 3. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se os irmãos quiserem resumir, ele é o sustentador, para ficar mais fácil, tá? Ele é o sustentador. Sexta glória, também verso 3. Todas essas agora serão no verso 3. Sexta glória, ele fez a purificação dos pecados. Ele fez a purificação dos pecados. E a sétima e última glória, também no verso 3, ele assentou-se à direita da majestade nos céus. Nós vamos ver o que isso implica também quando chegarmos a essa glória. Então nós temos essas 7 glórias de Cristo para contemplar, irmãos, e faremos isso, não apenas hoje, né? Seria impossível fazer isso nesse tempo que nos resta,
Nós vamos iniciar pelo menos com a primeira glória aqui, para o dia de hoje. Então, a primeira glória, nós vamos começar a expor agora. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Então, após ter o quadro aí, você pode começar a colocar as suas anotações em cada uma das glórias, né? Repete o nome embaixo e vai fazendo suas anotações aí. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Irmãos, é muito significativo que o Espírito Santo ele tenha começado aí, dizendo-nos que o Filho, ele é o herdeiro de todas as coisas. Por quê? Preste atenção para que você não perca os detalhes, irmãos. Irmãos, toda a explicação do universo, toda a explicação de todas as coisas que foram criadas, sejam visíveis ou invisíveis, reside nessa primeira glória. Ele é o herdeiro de todas as coisas, porque todas as coisas existem para Ele, foram criadas para Ele. O Pai, irmãos, aqui nós precisamos retornar para a eternidade, porque houve um tempo, vamos assim dizer, em que não existia nada, só existia Deus. Deus era a única realidade, o Pai, o Filho e o Espírito. E na eternidade, irmãos, o Pai amando o Filho amando o Pai, e isso sendo compartilhado numa terceira pessoa que é o Espírito. Essa plenitude de amor da Trindade, por toda a eternidade foi assim. Mas, irmãos, o Pai ama tanto o Filho, que quis fazer do Filho o herdeiro de todas as coisas. E então Ele criou tudo o que existe. Se nós temos no princípio criou Deus os céus e a terra, é porque o Filho é o herdeiro de todas as coisas. Ou seja, é para o Filho, irmãos, que todas as coisas existem. O propósito que muitos procuram, né? Tem muita gente, eu tenho que encontrar o propósito da minha vida. Irmãos, o propósito das nossas vidas é sermos para Ele. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Irmãos, isso tem muita implicação para nós. E nós precisamos construir aqui algumas coisas. Eu queria ir a um texto que o irmão Eliezer sempre tem repetido aqui, a respeito do eterno propósito, que é Efésios capítulo 1, versos 9 e 10, para nós vermos isso que estamos tentando aqui explicar. Efésios 1, versos 9 e 10. Diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, irmãos, aqui nós temos que Deus desvendou-nos, ou seja, isso não está mais escondido, não está em segredo. Ele tirou o véu, Ele desvendou-nos o mistério da sua vontade, aquilo que está no seu coração desde toda a eternidade, aquilo que ocupa o centro do seu coração e o centro das suas atividades. É por isso que Ele faz o que faz. E esse mistério, essa vontade, consiste em convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Isso significa que o Pai deseja que tudo o que existe possa ser cheio com o Filho dele, que Ele ama e sempre amou, e possa ser levadas a Ele como um presente, porque o Filho é o herdeiro de todas as coisas. E essa palavra que aparece aí, convergir, no verso 9, convergir, nós já falamos que ela tem um sentido de encabeçar, né? Fazer de Cristo o cabeça de todas as coisas, mas eu queria colocar, acrescentando aqui, um sentido para essa palavra também, a palavra convergir, que aparece em Efésios 1, 9. Se você procura ela no Strong, no dicionário Strong, você vai ver uma definição bem interessante para explicar o que estamos fazendo aqui. E no Strong aparece assim, preste atenção, irmãos: colocar todas as coisas juntas sob um princípio unificador ou uma pessoa. Vou repetir se os irmãos quiserem tomar nota depois. Colocar todas as coisas juntas
colocar todas as coisas juntas, não é sobre, é sob, tá? Um princípio unificador, ou uma pessoa. Irmãos, o pecado que entrou não mudou esse propósito. Você entende isso? O pecado entrou em um determinado tempo, mas na eternidade, quando Deus fez tudo para o Filho, irmãos, o pecado não pôde mudar esse propósito que ocupa o coração de Deus. Por isso nós temos a redenção, por isso nós temos a obra do nosso Senhor, possibilitando que esse propósito eterno possa ser levado adiante. E um dia, todo o universo, cada cantinho, não tem nenhum lugar, irmãos, que vai ficar sem isso. Vai ter uma imagem expressa do Filho. Cada cantinho desse universo irá refletir a glória do nosso Senhor Jesus. Ele será, como diz em Ageu, como um anel de selar. E todo o universo vai receber uma impressão do Filho, porque tudo é para Ele. Irmãos, quando nós falamos tudo, nós estamos falando tudo mesmo. Cada elemento do universo, cada coisinha que nós nem temos conhecimento que existe, está ali, naquele lugar exato, em perfeita harmonia, tudo certinho, por conta do Filho, porque é para Ele. Os barulhos que existem na natureza, tudo que existe, parece que estão louvando, né? Para quem é isso, irmão? É para o Filho. Ele é o herdeiro de todas as coisas. O homem acha que tudo é para ele, né? Não, é para mim. Aí você tem aqueles pregadores que falam, é para você, né? Você é um abençoado, vai que você vai conquistar, faça isso, você é o centro. Você não é nada, irmão. O centro é o nosso Senhor Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. É para Ele que você foi criado. Entende? É para Ele. E nós só vamos encontrar plena satisfação nisso. O Senhor sabe que Ele plantou a eternidade no coração do homem. E as coisas temporais não podem satisfazer o nosso coração. É por isso que você encontra aí tantas pessoas com fortunas e mais fortunas em depressão. Em depressão, irmãos. Temos um caso recente mesmo de um famoso, né? Não precisamos citar o nome, talvez vocês conheçam. Está em depressão, irmãos, uma pessoa que possui tanta coisa, mas ele falou que não tem propósito na vida dele, que parece que tudo perdeu sentido. Deus plantou a eternidade, isso diz Eclesiastes, Deus plantou a eternidade no coração do homem, aquele sopro de vida, e o homem passou a ser a alma vivente. Aquele sopro é o sopro que nós dependemos, irmãos, é o sopro onde nós encontramos plena satisfação, completude, plenitude, só aí, irmão. Então tudo que existe é para fazer o Filho o centro de todas as coisas. E eu queria ver isso rapidamente na tipologia, em Gênesis capítulo 24. Nós vamos ser bem diretos aqui para não entrarmos tanto num contexto maior aqui, irmãos. Depois, se algum irmão quiser, nós podemos conversar a respeito do texto, tá? Mas eu preciso ser bem direto aqui para não estender demais. Gênesis 24. Antes de entrarmos no texto, eu queria trazer o significado de cada um dos personagens que aparecem aqui nessa seção aqui, tá? Depois os irmãos podem ler com mais cuidado. Nós temos 4 personagens que aparecem aqui. Talvez você já até tenha isso anotado, tá? 4 personagens. São eles: Abraão, Isaac, Eliezer e Rebeca. 4 personagens. Você já tem isso anotado aí? Tem não? Então vamos fazer junto essas anotações porque é importante, tá? Abraão, Isaac, Eliezer e Rebeca. Esses 4 personagens aí. Tome nota, deixa um em cada linha, para você colocar a explicação de cada um desses personagens aí. Nós sabemos que tudo que aparece no Antigo Testamento tem em vista revelar o nosso Senhor Jesus, certo? Isso é claro para todos nós. Então aqui nós vamos ver algo além desses personagens históricos que aparecem aqui. Então, a respeito de Abraão, quem Abraão representa aqui nessa cena? Ele representa Deus o Pai, certo? Nós temos aquela cena do Monte Moriá, em Gênesis 22, lembra? Então, repetindo, vou aguardar alguns irmãos para a gente tomar nota junto, tá, irmãos? Para não darmos passos aí, sem que todos estejam juntos.
4 personagens: Abraão, Isaac, Eliezer e Rebeca. Então, o primeiro personagem aí, Abraão, representa Deus o Pai. Se você vai, por exemplo, a Gênesis 22, você tem aquela cena, lembra? De Abraão oferecendo o seu filho Isaac. Lembra daquela cena, irmãos? Onde o cutelo não foi abaixado, porque seria abaixado, né, no nosso Senhor Jesus. Ele é o verdadeiro Isaac. Mas então, Abraão representa Deus o Pai. Segundo personagem, Isaac. Isaac representa Deus o Filho. Já acabamos de dizer ali, naquela cena do Monte Moriá, no capítulo 22. O terceiro personagem é Eliezer. E ele representa, claramente, se você ler depois toda a porção, nós vamos ler alguns versos onde ele está em cena, ele representa o Espírito Santo. Eliezer, então, representa o Espírito Santo. E Rebeca, irmãos, quem poderia representar? A igreja, certo? Então, nós temos 4 personagens: Abraão, Deus o Pai; Isaac, Deus o Filho; Eliezer, o Espírito Santo; e Rebeca, a igreja. E então, os irmãos sabem que Eliezer, sendo servo de Abraão, ele fez uma promessa de não buscar esposa para Isaac ali, queria buscar fora, né, e faz o juramento. E então nós estamos nessa cena aqui. Vamos ver aqui e vamos interpretar isso de maneira espiritual aqui e tomarmos alguns princípios. Quem está dizendo aqui é Eliezer, a partir do verso 34. Gênesis 24, 34. Eliezer falando aqui: então disse: sou servo de Abraão. Então veja que o Espírito Santo, ele não busca evidência para si. Ele sempre traz glória para o Pai e glória para o Filho. Então, quando ele vai se apresentar, ele se apresenta: eu sou o servo de Abraão. Que o Espírito Santo, ele tem essa marca de não aparecer. Então, se você tem um lugar onde o Espírito Santo é o centro, muito provavelmente ali não há um genuíno trabalhar do Espírito. Porque se o Espírito está trabalhando verdadeiramente em um lugar, Cristo é visto. Porque o Espírito sempre chama atenção para o Filho, porque o Filho é o herdeiro de todas as coisas. Verso 35. O Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor, e ele se tornou grande, deu ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu Senhor, era já idosa, quando lhe deu à luz um filho. Está falando de quem, irmãos? Isaac, certo? Agora olha o que diz aí, olha como a interpretação do herdeiro de todas as coisas aparece aí na tipologia. A este deu ele tudo quanto tem. Você conseguiu ver, irmãos? O Espírito Santo falando: olha, o meu Senhor é muito rico, e ele deu ao filho dele tudo o que ele tem. Então nós estamos vendo o herdeiro de todas as coisas na tipologia. Agora nós vamos ao Novo Testamento interpretar isso, né? Vamos a João capítulo 16. Pode colocar junto aí com essa tipologia que nós acabamos de ver, tá? João 16. Que nós precisamos ver à luz do Novo Testamento para não interpretarmos equivocadamente. João 16, verso 15. O que diz aí? Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. De quem que ele está falando, irmãos? Do Espírito Santo. O nosso Senhor Jesus dizendo a respeito do Espírito Santo. E ele está dizendo o quê? Que tudo que o Pai tem é meu. Sou herdeiro de todas as coisas. E quando o Espírito Santo vier, o que diz no verso acima aí, no verso 14? Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Você está vendo o Filho aí, o herdeiro de todas as coisas? Vamos a mais um verso aí, capítulo 15, só virar a folha aí. Não precisa nem virar, irmão, se for a Bíblia igual, é o verso 26.
para nós vejamos esse papel do Espírito Santo lá interpretado como Eliezer. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Você está vendo, irmão, que tudo converge para o Filho? Tudo é para Ele, o testemunho do Espírito é o Filho. Você entende agora a voz que aparece no Jordão e a voz que aparece lá na Transfiguração? Este é o meu Filho amado, este é o meu eleito, a Ele ouvi. O Pai está dizendo, eu quero que todas as atenções estejam no meu Filho. Ele é o meu amado, é em quem eu tenho todo o meu prazer. Isso é maravilhoso, irmão. Está entendendo? Então, a explicação de todas as coisas, de todo o universo, reside nisso, de que Cristo é o herdeiro de todas as coisas. Para concluirmos, então, e no próximo momento nós entramos na segunda glória, vamos a Romanos, capítulo 11. Nós vamos terminar nessa adoração aqui, nessa doxologia de Romanos 11. Romanos 11, versos 33 a 36, e aqui nós concluímos. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Bendito seja o nosso Senhor. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Tome e continue a falar no nosso coração. Que o Senhor possa crescer em nosso conhecimento, Senhor, de Ti mesmo. Que o Teu Filho possa ser valorizado, Senhor, em apreciação, em devoção, em amor. Que nós, Senhor, apreciemos o fato de que o Senhor fez do Filho o herdeiro de todas as coisas. E de alguma maneira, Senhor, a igreja, por conta do Filho, ocupa um lugar tão especial nesse propósito. Nós que nada éramos, Senhor, mas agora somos participantes desse tão grande chamamento. Então nós nos rendemos a Ti em louvor e adoração. A Ti, para Ti, por meio de Ti, são todas as coisas, Senhor. Ao Senhor seja a glória eternamente, Senhor. Amém. Amém. Então à noite, se o Senhor permitir, nós estaremos aqui reunidos para cearmos juntos. Amém?